Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Cristina Segato. E eu sou o Paulo Samartim. E o episódio deste dia 12 de maio de 2022 é muito especial. Estamos comemorando 45 anos de Adunicamp. 45 anos de história e luta em defesa da universidade pública, da educação e da carreira docente. A Adunicamp foi criada em 1977 com a missão claramente definida em seus estatutos de atuar como um sindicato em defesa dos direitos trabalhistas de docentes da universidade e também como uma associação que deveria participar da vida no país, unindo-se a outras entidades com objetivos comuns. Naquele momento, ainda em plena ditadura militar e com as universidades cercadas e censuradas, foram definidas ainda como lutas principais a autonomia universitária e a volta da democracia no país. E para contar um pouco dessa trajetória, nós convidamos hoje a professora Silvia Gatti, atual presidenta da Adunicamp, o professor Paulo Cento Ducati, que é o atual vice-presidente da Adunicamp, também coordenador do Fórum das Seis, e o professor José Vitório Zago, que foi o primeiro presidente da Adunicamp em 1977. Sejam bem-vindos, bem-vinda professora Silvia, professores Paulo e Zago. Bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E como atual presidenta, já agradeço a todos por esse trabalho. Bom, vamos começar então, Silvia, com você, que dirigiu a Adunicamp nesse período dramático e difícil que foi a pandemia, né? Pelo menos não sabemos se acabou ou se estamos num período de trégua, né? Mas a Adunicamp, ela realizou um conjunto de ações muito importantes dentro e fora da universidade nesses 2 anos de pandemia. E ações que também foram essenciais na defesa de condições dignas do trabalho docente. Como foram essas ações e como você avalia a importância delas no contexto da pandemia? Bem, realmente foi um período dramático, né? Principalmente de muita insegurança, né? Acho que a cada dia que nós estávamos frente a toda essa situação, nós nos perguntávamos como seria o dia de amanhã, né? Ficávamos inicialmente muito atentos aos dados, àquilo que estava acontecendo no país e fora dele, principalmente a partir de abril, né, de 2020, período no qual nós já estávamos praticamente há um mês em atividade remota. Além de dramático, também foi angustiante, né? Nós estávamos numa situação de absoluto desconforto com aquilo que vinha acontecendo, né? Praticamente 2 anos depois, cada um de nós teve a sua vivência nesse período, né? E hoje, com o novo relato da Organização Mundial de Saúde, do número verdadeiro de mortes, que pode não ser verdadeiro pelos dados não claros da Índia, de 5 milhões passamos a quase 16 milhões de pessoas que perderam a vida por causa dessa pandemia. Então, isso é muito significativo. E dia a dia a pandemia impactou a Adunicamp, né? De que maneira? Ela impactou a Adunicamp no nível interno, com as muitas solicitações que nos chegavam de docentes, de outras entidades, da própria sociedade civil, né? Muito mais no sentido de nos posicionarmos contra aquilo que o governo federal fazia ou deixava de fazer, né? O melhor é dizer, deixou de fazer durante todo esse período para cuidar da população brasileira. As questões relativas aos remédios que não funcionavam,
as vacinas não apoiadas, né? Precisamos de uma CPI para que as coisas acontecessem nesse país, porque se fôssemos depender do governo federal, o número de mortes no Brasil seria maior do que é hoje, e nós estamos em segundo lugar proporcionalmente com o número de mortes, né? Isso é absolutamente lamentável. Então, a todas essas demandas nós buscamos atender, né? De todas essas entidades, da sociedade civil, dos nossos docentes, enfim, todas aquelas que chegaram até nós, demos prontamente retorno. Essas demandas tinham muito caráter político, né? Principalmente, e atendemos a elas com responsabilidade, com rapidez naquilo que foi possível, porque nós, da diretoria da Unicamp, praticamente nos comunicamos todos os dias, né? Discutimos os assuntos fundamentais e resolvemos de maneira conjunta. Do ponto de vista externo, que a Cris também coloca, nós praticamente, acho que quintuplicamos a nossa capacidade de atendimento, fundamentalmente para as populações mais vulneráveis. Atendemos um conjunto imenso de solicitações, atuamos dentro e no entorno de Campinas e até mesmo na região metropolitana, atendemos nossos alunos, atendemos os grupos de indígenas, LGBTQIA+, enfim. As solicitações foram as diversas e foi assim com muita responsabilidade também e muita rapidez com que nós atendemos a essas solicitações. Eu considero que dentro do perfil do docente, né, a nossa preocupação com o ensino remoto, ela se estabeleceu imediatamente ao seu estabelecimento. Entendemos claramente a urgência, né, da sua colocação para tentarmos incluir, inclusive, nossos alunos e docentes, mantê-los em atividade, o que seria importante sob o ponto de vista da saúde mental de todos nós. Ter o que fazer é importante, né? Todos nós sabemos disso, né? E naquele momento seria fundamental. Então, nós estabelecemos um questionário que foi feito na universidade. Mais de 400 docentes responderam a esse questionário, onde nós perguntávamos aos docentes questões relativas ao seu dia a dia no interior de suas casas, perguntávamos sobre suas atividades com relação ao ensino remoto, preocupávamos-nos já com as questões da saúde mental dos nossos docentes. Nós tivemos um excelente resultado com relação a esse questionário, né, que eu considero uma das ações prontas e assertivas que tivemos com relação aos nossos docentes. Acho que foi isso o principal. Professor Paulo Cento Ducati, o Paulinho, né? Mais conhecido como Paulinho aqui para a gente e aqui no meio acadêmico. Você foi o presidente da Unicamp várias vezes, hoje é também o coordenador do Fórum das Seis, ou seja, você conhece profundamente a dinâmica do governo do Estado, das reitorias, tanto nas negociações salariais como não salariais, e também no conjunto das reivindicações docentes das universidades públicas. E qual é o papel das entidades docentes nessas negociações? Qual é a diferença de resultados que você viu nos momentos em que estavam mais mobilizadas? Olá a todas e todos que nos ouvem, né? Acho que Cris, a pergunta é bastante ampla, né? Muito boa, mas bastante ampla, né? Eu acho que o papel das entidades, né, é coordenar, né, e propor né, para os nossos representados, né, os movimentos, as ações, né, em defesa da universidade, em defesa do financiamento,
autonomia da universidade, né, e assim por diante, ou seja, das condições de trabalho, né, enfim, de todos nós, né, inclusive do ponto de vista salarial. Né? E as entidades e o Fórum das Seis tiveram, antes, né, de ser constituído o Fórum das Seis, que o Fórum das Seis foi constituído com o evento da autonomia em 89, né, mas antes já as entidades das universidades já se organizavam também para discutir a questão salarial, principalmente, junto, inclusive, com os outros servidores públicos, né, no estado de São Paulo, e a negociação era feita com o governo, né, mas a gente, né, sempre trabalhou de uma forma de concentrar esforços, né, para que a gente pudesse conseguir, né, as nossas reivindicações, né. Antes do Fórum das Seis, acho que lutas que podem ser, né, colocadas, lembradas aí com um papel importante da Unicamp internamente na Unicamp no início dos anos 80, com a intervenção malufista, né? A Unicamp e, na época, a antiga ASUC, né, tiveram um papel fundamental no embate contra a intervenção, né? Em 87, 88, a luta aí com o governo do Estado pela autonomia das universidades, que com os movimentos, né, inclusive o SOS Universidade, que foi realizado em 88, conseguimos, né, o decreto da autonomia em fevereiro de 89. Né? Nas questões salariais, acho que a gente pode lembrar, né, do ano 2000. Em 2000, a gente estava praticamente quase 3 anos sem nenhum reajuste, tinha uma defasagem salarial de pelo menos 25%, né, onde foi feito um movimento aí já coordenado pelo Fórum das Seis, onde tivemos que fazer uma grande greve, uma greve de mais de 80 dias, né, onde conquistamos o nosso reajuste através de uma fórmula, né? E esse ano é um ano importante também, que marca, né, o Fórum das Seis como sendo Desculpa aí, parar um pouquinho aqui que o telefone está tocando. Retomando, em 2000, né, com a greve que foi feita, né, nós tivemos a conquista das nossas reivindicações, que era 25%, conquistamos um reajuste de 24,9% através de uma fórmula que usava a arrecadação, que a gente chamou de excesso de arrecadação, que era a arrecadação do ICMS acima daquilo que foi previsto pelo governo, né, e que marca esse ano, né, uma coisa que o Fórum faz até hoje, que são o acompanhamento da arrecadação do ICMS e também a sua projeção, e que isso nos baliza muito nas nossas reivindicações. Né? Acho que outro grande marco aí foi o ano de 91 e de 94. Em 91, durante a discussão da LDO, nós conseguimos, para a LDO de 92, passar os 8,4% da cota parte do ICMS para as universidades para 9%, né, e em 94, durante a discussão da LDO 95, passamos de 9% para 9,57%. Nesse âmbito, ainda em 2006, né, na realidade, conseguimos aumentar a cota de 9,57% para 10% na LDO para vigorar em 2007, mas infelizmente ele foi vetado pelo então governador, que era o Lemo, né, que estava substituindo o Alckmin, que tinha se afastado para ser o candidato à presidência. Então, acho que são movimentos aí que, né, como exemplos, e que todos eles, né, essas conquistas se deram com os grandes movimentos da comunidade. Né? Então, o grande papel das entidades e do Fórum das Seis é, né, organizar, né, o movimento, porque sem o movimento, né, sem uma movimentação, sem uma participação de cada um, né,
dos professores, técnicos, administrativos e docente, a gente não tem conquistas. Então, esse acho que é o grande papel das entidades e que a gente tem procurado fazer da melhor forma possível. Professor Zago, você participou de todas as lutas e mobilizações que deram origem ao nascimento da Unicamp. Aliás, né, você foi o presidente da primeira diretoria, né? Naquele momento, a ditadura militar já agonizava, estava chegando ao final. Como você avalia a importância do surgimento da Unicamp, não só para o trabalho e a vida docente na universidade, mas também para o conjunto da sociedade, que vivia tempos muito difíceis naquele momento, como hoje, aliás, né? Eu fui contratado na Unicamp em 1970, logo depois que eu me formei, né, engenheiro mecânico no ITA, em 68. E em 72 eu fiz o mestrado na própria Unicamp e fui para um doutorado nos Estados Unidos e voltei em 1976, né? Então, na realidade, o período... E lembrando também, né, que o ano em que eu entrei no ITA, 1964, teve o golpe, né? Com um mês de ITA, golpe, com todas as consequências, numa escola que, na realidade, fazia parte do Ministério da Aeronáutica, né? Então, os estudantes jubilados, expulsos, e o AI-5, né? Quando me formei, foi o AI-5 em 68. E, na realidade, pelo fato de eu ter ido para os Estados Unidos em 72 a 76, o período mais sombrio da ditadura, né, com um aumento de mortes enormes, de desaparecimentos, eu não passei por essa fase. Mas, quando eu voltei, evidentemente, já havia acontecido o milagre econômico, né? Estava diminuindo, né? O Brasil estava começando a ter dificuldades. Em 1974 houve a derrota eleitoral, né? Dos candidatos da ditadura, da Arena, em estados importantes, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Nem podia... E isso mostra que a ditadura estava tendo problemas, mas para acabar com a ditadura ainda teve uma longa agonia, digamos assim, né? Porque exatamente por causa disso, em 75 a repressão, né, começa a atingir, né, a esquerda não armada, né, mas clandestina, né, com a morte do Herzog, logo em seguida, no ano seguinte, né, isso foi em 75, 76, no comecinho, a morte ou mesmo em 75, do Manuel Fiel Filho, operário, né, e na volta, o grande acontecimento que ocorreu em 76 foi a chacina da Lapa, né, onde o Comitê Central do Partido Comunista do Brasil, que estava reunido, inclusive, para fazer uma avaliação da guerrilha do Araguaia, foi dizimado, na realidade. Pouca gente, né, Pedro Pomar morreu e outros foram mortos, né? Então, mas já existia, né, uma movimentação na própria classe trabalhadora, né, que tinha começado, o Delfim tinha falsificado os índices de inflação, então já existia uma certo movimentação, né, principalmente no ABC paulista, né? Então é nesse contexto, né, realmente de problemas que a ditadura enfrentava, que nós tivemos, né, os professores da Unicamp, a ideia, né, de fundar uma associação de docentes, né? Então nós fizemos algumas reuniões com várias pessoas, né? Eu não vou citar ninguém, porque senão eu sempre posso cometer um erro de esquecer uma pessoa ou outra, né? Mas nos reunimos e surgiu a ideia de se fazer essa associação de docentes. Então fizemos 2 assembleias com intervalo
de 15 dias no mês de maio, né? Na primeira nós aprovamos a fundação, né? E aí começamos a discussão do estatuto e votamos o estatuto na segunda assembleia, né? Ela nasce, na realidade, a do Unicamp, exatamente nesse clima. Então, e está consubstanciado nos seus estatutos, né? Um estatuto que é pretensioso, inclusive, né? Que o papel do Unicamp seria discutir, né, os problemas da universidade, defender os interesses dos docentes e questões mais gerais do país e do mundo, né? Bom, houve então essa assembleia de fundação depois da aprovação do estatuto, que trazia algumas inovações, por exemplo, como cobrar mensalidade por percentual, né, percentual do salário ou da referência do professor, de tal maneira que um professor que ganhasse mais pagaria um pouco mais quando, em geral, os outros sindicatos cobravam valores fixos, né? Então, cada vez você tem que mudar de tempos em tempos por causa da inflação. Isso seria automático. E outra também é estruturar, né, do ponto de vista de ter um conselho de representantes, né, intermediário entre a Assembleia Geral e a diretoria, né? Então, eram 2 representantes por unidade, né, para, inclusive, tomar decisões que a diretoria achasse por bem não tomar pela possibilidade de impacto, assim por diante, né? E no fim da aprovação do estatuto, nós votamos uma diretoria provisória, né, com um mandato de 6 meses para começar a organizar a associação. Então, isso foi em maio, então, setembro, mais ou menos, devia ser feita a eleição da diretoria, né? Nós tomamos as primeiras providências de tentar arranjar um lugar, né, para a sede da associação, né? E como eu era do IMEC, o IMEC tinha um barracão de um curso que ele fazia para a OEA, de preparação de professores, atrás do IFISH, né? Era um barracão de madeira, e nós negociamos lá uma salinha para a gente, né? E começamos a contratar uma pessoa, uma estudante, inclusive, né, para ser secretária, uma máquina de datilografia que não era a tradicional, não era nem a elétrica. E começamos, na realidade, a filiação, né? Aí, a filiação de pessoas por pessoas, né? Então, em setembro foi eleita a autodiretoria. Eu, como era uma pessoa muito nova, tinha recém-vindo dos Estados Unidos, não doutorado, eu achei que, né, não poderia já começar a me dedicar de maneira integral com a responsabilidade de presidência da Unicamp. Então, escolhemos o professor Rubem Alves para ser presidente, o vice e mais os outros diretores, que na época acho que eram 7 diretores ou 9, não sei. Acho que era um pouco menos do que era. Era presidente e vice e mais 2 secretários, 2 tesoureiros. Isso dá 7. 3 presidentes, 2 vices, né? Então eram 7, né? E começamos, né? E aí começou no ano seguinte, né? 78, nós tentamos fazer a primeira, a inflação era alta, tal, e aí nós fizemos a primeira assembleia para fazer uma campanha salarial, né? O governador, acho que era ainda o Paulo Egídio Martins, e fizemos, né, a negociação, tudo, né, e votamos um dia de greve, né, como forma de pressão. E o professor Rubem Alves, na verdade, era contra a greve, achava que o professor universitário não devia fazer greve. Inclusive, numa das reuniões que a gente começou a fazer com as outras entidades, nós fizemos uma reunião na USP, né, para tratar da campanha salarial, ele chegou a afirmar que era contra a greve. Mas a decisão da Assembleia foi de fazer a greve e nós fizemos um dia de greve. Ele não apareceu na Assembleia, né, do dia de greve. A gente queria fazer uma Assembleia de final do dia de greve para fazer uma avaliação e assim por diante. Ele não
não participou da Assembleia, eu conduzi a Assembleia na ausência dele, e quando voltei para o IMEC tinha um bilhetinho na minha caixinha de correspondência, ele pedindo demissão do cargo, né, se exonerando do cargo de presidente, né. Isso é uma entidade com 6 meses, um pouquinho mais, né, quase um ano, né, porque isso já foi em 78, no começo de 78, né. Realmente a gente reuniu a diretoria e não teve outro jeito, eu assumi, né, a diretoria. E aí começamos a tocar, né, a nossa vida, né. A do Unicamp, nesse período, evidentemente, participava dos movimentos. Me lembro muito bem de uma invasão da sede do DCE, que era ali na frente do Agronômico, um prédio que a Unicamp alugava, uma casa, né? Era um casarão grande, e foi invadida porque tinha uma reunião do Movimento Negro Unificado lá, e então as pessoas foram atuadas, né? Na verdade, fizeram inquérito, e a gente lançou a do Unicamp um manifesto protestando contra isso. Daí eu tive que ir lá no aeroporto para prestar declaração na polícia militar lá, coisas desse tipo, né? Mas a gente já estava começando a fazer movimento. A coisa, na verdade, pegou bem, porque em 77 houve já uma greve na Scania, né? 78 teve uma greve da POSP, que estava ainda na mão do Pelego, então foi o movimento, na realidade, de professores por fora da associação, fez uma grande greve, né? Então começou, né? A gente começou, e nesse meio período teve a eleição do Paulo Maluf pela eleição direta para governador de São Paulo, né? E aí sim, em 79 a gente fez uma greve grande, né, de todo o funcionalismo, criamos junto com os sindicatos da saúde, com a própria POSP e outros setores do funcionalismo estadual, essa chamada Comissão Geral Permanente, que discutia, né, as nossas reivindicações e organização, né? Então a greve durou uns 35 dias, mais ou menos. A nossa reivindicação era 70%, você vê o nível de inflação que era, mais R$2.000 para todo mundo, né? Evidentemente, nós conseguimos só os R$2.000, o que para muito funcionário que ganhava pouco foi um reajuste, acho que até um pouco acima dos 70%, mas para os professores, evidentemente, não, né? E depois nós conseguimos lá um outro reajuste melhor um pouquinho, mas essa foi uma primeira luta geral do Estado, né? E foi uma luta na Unicamp, é muito interessante, porque a SUC, o presidente da SUC, que era a Associação dos Servidores, o presidente era o procurador-geral da universidade, né? Exatamente, meu Pércio. E os funcionários já tinham um movimento de oposição. Então, quando nós fizemos uma das primeiras assembleias da Unicamp, o movimento de oposição dos funcionários vieram para a assembleia da Unicamp. E, evidentemente, nós acolhemos os funcionários, né, para a nossa assembleia. E, a partir daí, se colocou um comando conjunto, comando de greve conjunto de professores e funcionários para tocar a greve. E começamos a fazer também assembleias conjuntas, né? Foi um fenômeno só que aconteceu só na Unicamp, porque na USP e na Unesp não, né? De qualquer maneira, né, isso mostra bastante o caráter que tinha a associação, né? Que era, na verdade, romper barreiras, não era uma associação corporativa para defender os interesses apenas dos docentes. E isso se reflete também na ação que a gente teve até a nível internacional. É só lembrar que em 1973 teve o golpe lá no Chile, né? Em 76 teve o golpe na Argentina, né?
E nós recebemos muitos argentinos, né, a Unicamp, né, e fugindo da ditadura sanguinária. E nós, da Unicamp, houve um congresso internacional no Teatro Castro Mendes, e nós, da Unicamp, eu me lembro muito bem, eu, Mário Neri, que já estava aqui no Brasil, tinha recém-chegado, nós fizemos um panfleto, né? E colocamos lá, distribuímos para as pessoas que estavam chegando para o seminário, denunciando o golpe na Argentina e assim por diante. E foi depois também, né, na questão internacional, teve a questão da Nicarágua, da derrota, da derrubada do Somoza. Nós fizemos um comitê de apoio, junto com outros sindicatos e outros movimentos na cidade. Em 79 também foi a queda do Shah do Irã, né? São todas revoluções, né, ou derrubadas de governo que na época a gente ficava, na verdade, entusiasmado com esse tipo de coisa, né? Então, aí em 79, terminado o meu mandato, o próximo presidente foi o professor Paulo Renato, né? E eu também aproveitei para sair do país para um estado de pós-doutorado na Bélgica, né? Fiquei lá nos anos de 80, meados de 80 até 82, um ano e meio, começo de 82. Portanto, eu perdi, né, um acontecimento também a qual o Paulinho se referiu, que foi a intervenção anufista na Unicamp, né? E eu só soube disso por cartas, etc, né? Então, basicamente, depois eu continuei militando tanto na Unicamp quanto na SUC, né, na oposição à diretoria, né? E na SUC a gente também, com a Constituinte de 88 e a nova Constituição, nós levamos, então, a fundação do Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp, né? E do qual eu fiz parte com 3 gestões. E voltei para a Unicamp lá pelo ano, acho que 99, mas participava sempre de todas as atividades. Um outro fato que eu gostaria de destacar é a força do movimento docente, né, que a partir de 76, 77, né? Na USP existia a Associação de Auxiliares de Ensino da USP, que era antiga, né? Ainda era do tempo da cátedra, onde tem a cátedra e o professor livre docente e os auxiliares de ensino. Os auxiliares de ensino se organizaram, né, e criaram essa associação que, com a reforma universitária que extinguiu as cátedras, né, se transformou na DUSP. Então, a DUSP foi uma das primeiras, né, a ser associação de docentes. A do Unicamp e a do Unesp também foram logo em seguida. Mas aí esse movimento de criar associações docentes foi que nem um rastilho de pólvora, né? Eu fiz por cima, né? Não tem uma precisão científica, mas basicamente uma associação de docentes foi construída em muitas delas, inclusive tendo o estatuto que a gente tinha aqui da Unicamp como modelo. O caso lá de Manaus, os companheiros da UFAM, né, falaram: olha, nós colocamos lá no nosso estatuto a cópia, né, copiando o estatuto de vocês, né? Mas tem um período de 77 a 81, né, quando foi feito o primeiro congresso de fundação da Andes, naquela época ainda, que foi realizado na Unicamp, foi uma associação de docentes praticamente por mês, né? Então, já na fundação da Andes, né, já existia um bom núcleo, né? Quase todas as universidades tinham associações de docentes, que mostra que, na verdade, quando o movimento está para frente, é favorável, o movimento de centralização e de expansão a nível nacional, né, é muito, muito forte. E nós, para fazer a realização do Congresso de Fundação da Andes, aqui em Campinas,
nós fizemos, e eu participei de 2, o chamado Encontros Nacionais de Associações de Docentes. Foram realizados 3, né? O último foi exatamente o prévio ao Congresso de Fundação da Andes aqui na Unicamp. Então, teve 2 ENADES em São Paulo, um aproveitando uma reunião da SBPC, né? Então, mostra a força do movimento, né? Depois do movimento da anistia, a gente participou também, né? Aí o Paulo coloca várias das atividades que foram feitas, das grandes greves que nós fizemos, né? Tivemos grandes lutas também. Eu acho que teve uma greve de 94, greve de 87 e 88, foram grandes greves. Depois a greve de 2000 também, e mais recentemente, então já vou começar mais para frente, no ano 2000 eu fui para a diretoria do Andes, né? E tivemos também grandes movimentações envolvendo, inclusive, a do Unicamp, em relação, por exemplo, à reforma da Previdência, né? Tanto a reforma da Previdência, primeira, que foi conduzida pelo governo Fernando Henrique Cardoso, mas que o movimento de funcionário público conseguiu barrar, né, a reforma para o funcionalismo, mas para o setor privado ela foi implantada, né? Com a principal decisão lá é que o tempo de serviço era igual ao tempo de contribuição. Isso a CUT falava, que não vai mudar nada, tempo de serviço é a mesma coisa que tempo de contribuição. Quando a reforma foi implantada, aí eles começaram a perceber que era diferente, né? Então a CUT apoiou essa reforma, e como apoiou a reforma da Previdência do Lula, que atacou profundamente o funcionalismo público federal e o funcionalismo público em geral, né? Foi a primeira reforma, e nós, no ano, tentamos fazer uma greve que, obviamente, era mais fadada ao fracasso, evidentemente, né? Não conseguimos barrar a reforma da Previdência, né? Então, tivemos várias greves também nesse período de 2001, de 2000 para frente, né? E chegamos ao momento atual, né? E eu até conversei com esqueci do companheiro jornalista, do San Martín, né? San Martín, que esse foi para a revista, na entrevista para a revista, né? Que na verdade não falando, né? Que apesar da ditadura, mas o nosso movimento inicial dessa década de 77, 78, até a Constituinte, né? A gente estava, né? O movimento estava avançando, né? Então a gente, apesar de todas as dificuldades, a gente ainda tinha muito fôlego, etc. É claro. E agora, né? Principalmente a partir de 2018, né? Com a eleição do Bolsonaro, na realidade, a gente está, né, numa depressão terrível, né? Estamos lutando, né? E agora tem os acontecimentos agora, né? Então eu termino, na verdade, eu estou muito satisfeito, né? 45 anos, eu tinha 32 anos de idade na fundação, 45, e espero que, né, desejo para a Unicamp uma longa vida, né? Espero estar nos 50 anos de comemoração. Quando eu vejo o relato seu, Zago, ele, além de nos emocionar, ele nos instiga a ir buscar a história da Unicamp, né? Essa é a observação que você faz do primeiro presidente demissionário aí por bilhete, né? Essa história eu não sabia.
né? Enfim, toda a correlação que você faz com o estado de coisas do país e naquela ocasião. Muito bom ouvir você e prepare-se para um novo convite aí para contar mais sobre a história da Unicamp. Também ouvindo o Paulinho, né, me chama a atenção o fato de que foram momentos realmente fundamentais para a categoria docente na universidade e também para o movimento dos servidores, né? Naquela época, e disso eu tenho muita saudade. Apesar de serem greves reivindicativas, né, eu tinha saudade da presença do docente nas nossas assembleias, salas cheias, auditórios lotados. O movimento SOS Universidade foi realmente um movimento impactante, né, sobre todos os aspectos. Havia, eu digo saudade, porque hoje a gente tem uma adesão ao processo, às nossas reivindicações de maneira baixa. Mas eu acho fundamental lembrar aqui também, Cris, que nessa pandemia a Associação de Docentes, o Fórum das 6, abriu mão da reivindicação da sua database diante da pandemia. Voltamos à nossa pauta, né, em 2021, ficamos um ano discutindo a nossa pauta de uma maneira sempre presente, né, forte, né, com relação ao CRUESP. Eu acho que essa é uma coisa que não pode passar da história desse período, né, a nossa persistência do Fórum das 6 com relação às nossas reivindicações. Então, só agradecer, né, a todos que estão participando aí da confecção desse podcast, de vocês que vão estar ouvindo, né, e só acrescentar aí na questão, né, da pandemia. Durante a pandemia, uma outra ação bastante importante também, né, foi contra, que a Unicamp participou, o Fórum das 6 todo também participou, foi a tentativa de confisco das reservas, né, das universidades pelo então governador da época, o Dória, né, que foi um movimento e que contou com a participação muito ativa de toda a comunidade, né, que aí mostra mais uma vez, né, que as entidades sozinhas, né, não conseguem fazer tudo, né, que precisa da participação, né, que as entidades são o catalisador, são o local de concentração das atividades, né, mas que precisa da participação de todos, né, para que a gente possa alcançar as nossas reivindicações, atendimento às nossas reivindicações. Obrigado a todos. Agradeço a todos, obrigada professor Zago, obrigada Paulinho, obrigada à nossa equipe de produção do podcast, a todos aqueles que nos ouviram. Divulguem os nossos podcasts, eles são bons, são informativos, né? E foi um prazer estar aqui com vocês e sigamos. Chegamos ao final deste episódio histórico e comemorativo. Aos 45 anos da Unicamp, em defesa da educação, da universidade pública e da carreira de docentes. Siga nossas redes sociais, nosso site e fique por dentro dos temas que serão abordados nos próximos episódios do podcast ADU. Até lá!